Essa é a questão 4 da prova do IME de 2025. Considere na equação x² menos 100 vezes x² menos 150 vezes x² menos 200 menor que zero. A quantidade de números inteiros que satisfazem é... Bom, então nessa equação, esse primeiro termo que está multiplicando eu vou chamar de 1, o segundo eu vou chamar de 2 e o terceiro de 3. Bom, então aqui eu tenho os três termos. Eles estão multiplicando um ao outro e a minha equação ela tem que ser menor do que zero. Então, para esses três termos, quais são as possibilidades que eu posso ter para que a minha equação permaneça menor do que zero? O primeiro termo, eu posso fazer com que ele me dê um resultado, me dê um número negativo, dependendo dos valores de x que eu fizer a substituição. Então, para o segundo termo, eu posso fazer também com que ele seja um número negativo. E para o terceiro termo também. Se eu tiver esses três termos negativos, eu tenho a minha equação menor do que zero. Para que eu satisfaça essas três condições, na verdade, essa primeira condição em que os três termos são negativos, basta com que eu faça com que esse primeiro termo satisfaça a minha condição. Ou seja, se eu fizer com que esse primeiro termo seja um número negativo, os dois seguintes vão ser negativos. Por quê? Porque esse número que está sendo subtraído, eles são maiores do que o primeiro, que é o 100. Então, se eu encontrar um valor de x que satisfaça essa condição para ser negativo, os dois automaticamente serão valores negativos. Então, analisando aqui o x² menos 100, quais são os valores que eu posso substituir no x para que ele não ultrapasse, não seja maior do que 100 e se torne um valor positivo? Ou seja, até qual valor eu posso substituir o x² para que esse meu primeiro termo permaneça um valor negativo? Eu sei que 10² eu vou ter 100. E aqui o que vai acontecer? Vai zerar essa parte. Mas o 10 não vai me interessar porque a minha equação é menor do que zero e não menor ou igual a zero. Então, o valor de x que eu posso substituir aqui será quem? Será o 9. 9 ao quadrado, eu vou ter o quê? 81. 81 menos 100, eu vou ter um número negativo aqui no primeiro termo. Por consequência, eu vou ter números negativos também no segundo e no terceiro termo. Como está ao quadrado, então serão números que vão de menos 9 a 9. Então, se eu substituir o x por esses números que estão nessa faixa, eu vou ter sempre números negativos no primeiro termo e, por consequência, no segundo e no terceiro. Então, a minha equação sempre vai estar menor do que zero. Então, essa aqui é uma primeira possibilidade. Lembrando aqui que ele quer números inteiros. Então, eu já estou considerando o x como número inteiro. Então, minha segunda possibilidade para que a minha equação seja menor do que zero é qual? Que o meu primeiro termo seja um número positivo. O meu segundo termo também seja um número positivo e o meu terceiro termo seja o quê? Um número negativo. E a minha equação ela vai permanecer menor do que zero. Certo? Então, como é que eu faço para ter o primeiro termo positivo, o segundo positivo e o terceiro negativo? Bom, aqui, se eu satisfazer as condições para o segundo termo, automaticamente o primeiro termo ele vai seguir essas condições também. Se eu fizer com que esse segundo termo seja positivo, o primeiro termo ele vai ser positivo também. Já não vai acontecer com o termo seguinte, que é o 200. Então, eu tenho que
procurar, tenho que achar o primeiro valor de x. Eu faço a substituição aqui, que ele seja me dê um valor positivo para esse termo. Então eu sei que 12 ao quadrado é o quê? É igual a 144. Eu sei que 13 ao quadrado é o quê? 169. Então esse valor de 144, de 12 ao quadrado, ele continua me dando valores negativos para o segundo termo. Já o 13 ao quadrado, ele vai me dar o quê? 169, que é maior do que 150. Então aqui eu vou ter o quê? Um valor positivo. Então o primeiro x que eu posso substituir aqui ao quadrado será o quê? O 13. Agora, esse valor é o primeiro número que eu posso substituir inteiro no x aqui, para que eu tenha um número positivo. Como está ao quadrado novamente, então eu tenho também o menos 13. Essa segunda possibilidade, eu não posso tornar o terceiro termo um valor positivo. Então, até qual número eu posso substituir pelo x para que esse terceiro termo não seja um valor positivo? Então, continuando aqui, 14 ao quadrado, eu vou ter o quê? 196. E 15 ao quadrado, eu vou ter o quê? 225. Então, eu posso substituir até o 14. E ele vai me dar um número menor do que o 200, que vai fazer com que esse terceiro termo fique um valor negativo ainda. Então, esses valores aqui de x, eles vão até o quê? Até 14. Ele vai de 13 a 14. Como são valores inteiros, eu vou deixar aqui somente o 13 e o 14. Eles satisfazem essa condição aqui. Então, como é ao quadrado, os valores de menos 13 e menos 14 também vão satisfazer essa condição. Então, aqui, se eu fizer a soma dos números que eu vou ter, de menos 9 até 9, eu tenho quantos números? Tenho 19 números. Eu tenho os 18 mais o 0. 13, 14, menos 13, 14, menos 13 e menos 14, eu tenho quantos números? 4 números. Então, aqui o total eu tenho quantos? 23 números que vão satisfazer essa condição aqui. Então, a resposta correta é a letra A, 23 números.